Sabe, bom dia. Sabe aquelas horas assim que você está sozinho, sem fazer nada? Você começa a pensar, começa a dar uma viajada no pensamento. E eu estava me perguntando aqui, por quê? Porque as pessoas procuram as igrejas, chegam nas igrejas, algumas permanecem, outras não. Eu estava me fazendo aqui essa indagação. Mas também estava aqui matutando e por que tantas também saíram? Por que tantas pessoas não ficam ou não ficaram nas igrejas? É compreensível? Será? Será que não? Parece que sai mais do que chega. É desproporcional isso. Mas não sai daí não. Depois da vinheta, vamos continuar falando sobre isso. Bom dia. Em Mateus, livro de Mateus, no capítulo de número 10, Jesus deixou uma ordem aos discípulos. No versículo 5 diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E há tempos eu bato nessa mesma tecla. As igrejas se preocupam tanto com novos membros, com evangelismo, e é certo evangelizar, mas muito poucas ações com respeito aos afastados, aos que deixaram a igreja, aos que deixaram o caminho do Evangelho, aos que foram para o mundo. E, mais uma vez, eu me peguei pensando nisso. O que será que leva as denominações a quererem sempre novos membros, novas pessoas, se nem sequer elas dão conta ou se dão conta de cuidar daquelas que ali estavam e por algum motivo se afastaram? É como se eu me esquecesse do filho pródigo para adotar um monte de filho. É uma situação assim, é um paralelo bem parecido. Mas o que Jesus queria dizer com dirijam-se às ovelhas perdidas
de Israel. O que será que Jesus queria dizer? É preciso também entender esse texto para saber exatamente o que Jesus estava dizendo quando deu essa ordem. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 10, 5 e 6. Hoje, esse texto, Jesus havia dado aos seus discípulos autoridade para expulsar demônios, curar todas as enfermidades, mas agora ele os enviava adiante dele às cidades com essa ordem: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade de samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Meu irmão, minha irmã, eu estou sendo repetitivo aqui para que fique gravado aí na sua mente exatamente ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Porque o que Jesus estava dizendo ali com aquela ordem? Uma ordem muito clara, explícita, né? Uma ordem muito, como é que se diz assim, muito específica, né? Ao mesmo tempo que Jesus dizia assim: não faça isso, mas dê prioridade a isso. Então Jesus estava dizendo assim: olha, vocês têm que fazer, a missão de vocês é essa, mas especificamente dessa vez vocês vão se dedicar a esse ponto aqui. E é o que hoje nós estamos passando. Primeiro nós precisamos entender quem era ou quem eram os gentios. Gentios eram os outros povos não judeus, pessoas que nem sabiam da existência do Deus de Israel, ou se sabiam, ignoravam. E aí, sabedor disso, nós precisamos saber quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram a parte da nação de Israel pertencente ao Reino do Norte, que antes tinham Samaria como sua capital. Então, recordando lá no livro de Reis, Salomão pecou contra Deus, influenciado por suas diversas esposas, e Deus lhe disse que dividiria seu reino, mas que por amor de Davi, seu pai, a descendência dele permaneceria no trono. E após a morte de Salomão, Deus cumpriu a promessa. E Israel deixou de ser unificada e de ter um único rei. A divisão aconteceu da seguinte forma, da seguinte maneira: 10 tribos formaram o Reino do Norte, ou Reino de Israel. E Samaria, como sua capital, e 2 tribos formaram o Reino do Sul, ou o Reino de Judá. E Jerusalém, como sua capital. Portanto, quando falamos em samaritanos, entende-se povo dessas 10 tribos do norte.
A questão é que, segundo a história, essas tribos se desviaram do Deus de Israel e adoraram outros deuses, se tornaram idólatras, conheciam o Senhor, mas não tinham mais a fidelidade a Ele, no sentido de único Deus. Mas, enfim, quem eram as ovelhas perdidas de Israel? Bom, por fim, esses eram os judeus. São chamados de judeus por serem do reino de Judá, ou Reino do Sul. Os judeus haviam permanecido fiéis à lei de Deus. Só que com a vinda de Jesus, estava sendo estabelecida uma nova aliança. O judeu sabia que o apego à religiosidade e os benefícios dela seriam um grande empecilho para eles. Isso ficou claro na oposição que os fariseus e mestres da lei fizeram contra Jesus durante seu ministério. A nova aliança colocara agora todos no mesmo nível. E isso, para a soberba daqueles homens, era um ultraje. Então aí nós entendemos o que Jesus queria dizer. Aí nós entendemos que essa ordem de Jesus se encaixa perfeitamente até hoje nos nossos dias. Porque hoje, praticamente nós temos o mesmo quadro. Gentios, as pessoas que estão no que chamamos de mundo, sem conhecimento de Deus, ou apenas conhecimento de ouvir falar. Samaritanos, aqueles que se dizem cristãos, mas adoram outros deuses e não têm Jesus como o único Salvador, ou ainda conhecem os preceitos, mas não os praticam. E as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a igreja entre parênteses, pois essa que se diz igreja não é a igreja de Cristo. A verdadeira igreja existe, está pura e é fiel a Cristo. As ovelhas perdidas são os crentes egocêntricos que seguem Cristo pelo que Ele pode lhes dar. Honram a Deus com os seus lábios, mas o coração está muito longe disso. Assim como eram os fariseus hipócritas nos tempos de Jesus. Portanto, vejo claramente que essa ordem é para nós. Pois hoje estamos diante de uma igreja medíocre, agarrada na religiosidade, cheia de jargões, de vitória e poder, mas que ao mesmo tempo é fraca, é vazia. Líderes religiosos em seus pomposos cargos de poder e glória, cheios de si e tendo pouco a ensinar sobre o verdadeiro evangelho. Pouco se fala de salvação, de transformação. E Jesus ainda procura verdadeiros adoradores que não estão interessados em mais nada a não ser levar as boas novas. Discípulos que não precisam de nada, somente de Jesus em seus corações. São esses que nosso Senhor tem chamado para abandonar suas preocupações mesquinhas com essa vida. Tomar sua cruz e segui-lo. Para esses, não há glória nesse mundo, pelo contrário. São perseguidos, desprezados, taxados de loucos e fanáticos. Porém, são esses os habilitados a carregarem a bandeira de Cristo. E se preciso for, gastam todas as suas vidas pregando o reino de Deus. Então, tiramos a conclusão
de que Jesus foi muito sábio em dar aquela ordem. Ele sabia que se os judeus não se achassem, de nada adiantaria pregar aos samaritanos e gentios. Felizmente, o resultado foi que muitos judeus se converteram a Cristo e depois pregaram pelo mundo e por isso nós fomos alcançados. É certo que muitos também não creram e pereceram, mas é o que diz o texto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Livro de João, capítulo 1, versículo de número 12. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje nós temos o mesmo cenário. Em nossos dias nós temos esse mesmo cenário se repetindo, a mesma situação. Hoje nós vemos uma igreja interessada em bênçãos materiais e pouca vontade de seguir Cristo, sair para evangelizar, farão novos convertidos iguais a eles. E isso é péssimo. Mas eu creio que é tempo de pregar os que estão sentados dentro das igrejas, em pé nos altares, cantando louvores ou pregando. É tempo de olharem para Cristo e se converterem dos seus maus caminhos. Somente uma árvore boa dá frutos bons. Por isso, só uma igreja sadia pode gerar novos convertidos sadios. Mas, atenção! Israel era o povo de Deus, tinha a lei e o conhecimento do Altíssimo, mas precisou de salvação. Assim são os cristãos, que só levam Cristo no nome, mas estão longe com seus corações, longe dele. Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. E que Deus te abençoe. E um abraço do amigo, do pastor Eduardo Rogério, em mais uma página do Diário de Bordo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!